Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Afonso Ferro, professor de Química, e hoje vou estar falando para vocês um pouco sobre a polaridade das moléculas, que é quando uma molécula ela tem a capacidade de gerar dois polos, um polo negativo e o outro polo positivo. Isso é importante na hora da gente determinar a geometria da molécula ou então a hibridização do átomo central, que é um assunto bastante aí que cai em vestibulares ou em provas aí da escola de vocês. Espero ajudar vocês um pouco com esse vídeo aqui. Primeiramente, eu vou considerar qualquer ácido, qualquer sal e qualquer base como sendo uma substância polar. Então, tem na questão lá, está pedindo para você identificar, por exemplo, as moléculas polares. Você encontrou um ácido, um sal ou uma base, pode marcar ela já como substância polar e você já vai começando a matar a questão. Mas e quando a molécula não for um ácido, não for a base e nem for um sal? Como é que eu faço para identificar? Aí a gente tem que entender o conceito de nuvem eletrônica, porque é contando essas nuvens eletrônicas que são formadas quando a gente faz a estrutura de Lewis da molécula, é que a gente vai identificar se a molécula é polar ou se a molécula é apolar. Mas que negócio é esse de estrutura de Lewis? O que é isso? Vamos ver aqui. Eu vou considerar uma nuvem eletrônica como uma ligação simples, ou melhor dizendo, uma ligação simples como uma nuvem eletrônica, assim como uma ligação dupla, uma ligação tripla, ou então um par de elétrons isolados, também eu vou considerar como se fosse uma ligação, uma nuvem eletrônica. Bom, então, que par isolado de elétron é esse? Quando a gente faz a estrutura de Lewis de uma molécula, por exemplo, a da molécula de água, a gente vai observar que existem 4 elétrons, ou então 2 pares de elétrons que não vão participar de ligações covalentes. São esses aí que são os pares de elétrons isolados que eu também vou considerar, a gente também tem que considerar como uma nuvem eletrônica. E só tem uma regra, pessoal, para poder aprender isso aqui. Somente uma regra, que diz que quando o número de nuvens eletrônicas for igual ao número de átomos iguais ao redor do átomo central, essa molécula vai ser apolar. E quando esse número for diferente, a molécula vai ser polar. Preste bem atenção para esse número, para esse nome aqui, iguais. Os átomos eles têm que ser iguais. Se já tiver um átomo diferente, a molécula vai ser polar, ok? Vamos a um exemplo aqui. Essa aqui é a estrutura de Lewis, que eu falei para vocês. Como é que eu faço a estrutura de Lewis? Pego o átomo central, logicamente coloco no meio da molécula. O oxigênio faz parte da família 6A, então 6 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esses dois aqui estão fazendo ligações simples com esses outros dois hidrogênios. E esses aqui são pares de elétrons não ligantes. Então vamos contar quantas nuvens eletrônicas? Conte aí. 1, 2, 3, 4. Quantos átomos iguais? 2. Então esse número deu diferente, a molécula é polar. Vamos ver outros exemplos aqui. O SF4. Quantas nuvens eletrônicas? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos átomos iguais? 1, 2, 3, 4. Deu diferente? Sim. Então a molécula vai ser polar. Ah, mas o oxigênio é da família 6A e o enxofre também é da família 6A. E eles ficam estáveis com 8 elétrons na camada de valência. Certo, tudo bem. O enxofre ele vai ter camada de valência expandida. Os elétrons, a camada de valência do nível do subnível D vai ser expandido, então vai poder caber mais elétrons aí. Então, na hora de determinar a geometria na molécula, que a gente vai ver mais tarde, e também na hora de determinar, fazer estrutura de Lewis para saber se a molécula é polar ou se a molécula é apolar, não vamos nos preocupar com regra de octeto para o átomo central, somente para os átomos que estão ao redor do átomo central. Tá ok? Então vamos a alguns exemplos mais. A molécula de amônia. A amônia, ela tem 1, 2, 3, tem 4 nuvens eletrônicas e apenas 3 átomos iguais. Então a molécula, sem medo, eu posso dizer que é uma molécula
polar. Um outro exemplo, o HCN, só por ser um ácido cianídrico, aí a molécula já vai ser polar. Mas eu coloquei aqui para a gente ter bem esse conceito do que seria essa nuvem eletrônica. Aqui eu tenho uma ligação tripla. Muitas pessoas erram porque contam isso aqui como se tivesse três nuvens eletrônicas. E no caso aqui eu só tenho uma. Lembrar, dupla, simples, tripla e um par de elétrons, só uma nuvem eletrônica. Então aqui eu vou ter duas nuvens eletrônicas e nenhum átomo igual ao outro ao redor do átomo central. Então a molécula é polar. No caso de ácido, sal e base, não precisa perder tempo. É só colocar a molécula polar. Outro exemplo aqui é o metano. 4 nuvens eletrônicas, 4 átomos iguais. Número deu igual, molécula polar. Uma molécula semelhante ao metano, eu substituir um hidrogênio desse por um flúor. Já vai deixar a molécula com polaridade. A molécula já vai ser polar. Por quê? Eu tenho 4 nuvens eletrônicas e eu só tenho 3 átomos iguais ao redor do átomo central. Entendido? Beleza, né? Então, repetindo. Número de nuvens eletrônicas igual ao número de átomos ao redor do átomo central, molécula vai ser apolar. Se esse número der diferente, a molécula vai ser polar. Mesma coisa lá do dipolo elétrico. Quando o momento de dipolo elétrico é igual a zero, a molécula é apolar. Quando der diferente de zero, a molécula vai ser polar. Eu tenho outro caso aqui de que são moléculas que são derivadas do benzeno, que é simplesmente o C6H6, né? Como é que eu faço para determinar a polaridade dessas moléculas? Quando eu vou medir o nível de potencial eletrostático dessa molécula, dessas 4 moléculas aqui, por exemplo, essas 3 aqui eu vou identificar como moléculas polares e essa última aqui como molécula polar. Como é que eu faço? Nesse caso aqui é simples. É só eu passar uma linha imaginária no sentido horizontal ou então no sentido vertical. E ver se o lado de cima for igual ao lado de baixo da molécula, a molécula vai ser apolar. Se os lados forem diferentes, as moléculas vão ser polares. Como nesses 3 primeiros casos aqui. O que é que eu tenho? O lado de cima é diferente do lado de baixo, então a molécula vai ser polar. Aqui, o lado de cima igual ao lado de baixo. A gente diz que a molécula é simétrica. Quando a molécula for simétrica, eu vou ter uma molécula apolar. Quando ela for assimétrica, eu vou ter uma molécula polar, tá ok? Vamos a alguns exemplos para a gente fixar esses conceitos e fazer qualquer tipo de questão. Então, primeiro aqui, considerando os compostos, ele pergunta quais moléculas são polares. Então, olhando aí para essa questão, a gente já pode começar a matar ela. Qual dessas estruturas aí, qual dessas substâncias eu posso já dizer sem medo que é uma molécula polar? Estou esperando. Se você disse que é o HCl, tá correto. Por quê? Porque HCl é um ácido. E um ácido, lembra do que eu falei. Qualquer ácido vai ser uma molécula polar. Então, ó, posso marcar ela como uma molécula polar. Agora vamos analisar as outras. O SiH4. 4 nuvens eletrônicas, 4 átomos iguais ao redor do átomo central. Então a molécula vai ser apolar. Tira. CO2. 2 nuvens eletrônicas, 2 átomos iguais ao redor do átomo central. Os números deram iguais, deu. Então tira também porque a molécula vai ser apolar. CCl4. 4 átomos iguais ao redor do átomo central. 4 nuvens eletrônicas. Deu números iguais, tira também porque a molécula vai ser apolar. E a água, como eu já tinha falado aqui, 4 nuvens eletrônicas, 2 átomos iguais ao redor do oxigênio aqui, deu diferente, então marca porque a molécula vai ser polar. Alternativa certa, letra B, 4 e 5. Entendido? Vamos agora para uma outra questão. Do ITA, qual das afirmações é falsa? Letra A, diz que o C6H6, que é o benzeno, é pouco solúvel em H2O, a água. Para lembrar,
a regrinha semelhante dissolve semelhante. Uma molécula apolar tende-se a dissolver em molécula polar. E molécula polar tende-se a se dissolver em molécula polar. O C6H6, vamos analisar se ele é uma molécula polar ou apolar. O que é que a gente faz com esse tipo de molécula? Passa uma linha imaginária. Se o lado de cima for igual ao lado de baixo, a molécula vai ser apolar. Está dizendo que é pouco solúvel em H2O. H2O é uma molécula de água. A gente já viu que a molécula de água ela é polar. Então, eles não são miscíveis entre si. Eles não vão se dissolver. Então, eu não diria nem pouco solúvel. Eu diria pouquíssimo solúvel. Ele quer a alternativa falsa. Então, essa aqui está correta. É uma molécula muito pouco solúvel em água. A próxima é o NH3, é uma substância covalente apolar. Ele é uma substância covalente? É, mas ele erra em dizer que o NH3 é apolar. É uma molécula polar. Por quê? Porque eu tenho 4 nuvens eletrônicas e 3 átomos iguais ao redor do átomo central. Então, eu vou caracterizar essa molécula como molécula polar. O que é isso? Substância covalente formada por ligações covalentes. Então essa aqui é a resposta certa, porque ele quer a alternativa falsa. Vamos analisar os outros itens. A letra C. A molécula de água tem um dipolo elétrico permanente. O que é o dipolo elétrico permanente? O átomozinho de oxigênio, ele é muito mais eletronegativo, tem muita mais afinidade por elétrons do que o átomo de hidrogênio. Então, na hora de fazer o compartilhamento da ligação, o que é que vai acontecer? O oxigênio vai puxar para perto dele essa ligação simples, deixando o oxigênio parcialmente muito mais negativo do que o hidrogênio, criando um dipolo permanente, que é o que não ocorre em moléculas diatômicas. Então, tá certo aqui, então no caso aqui tá errada, né? É o que ocorre, é o efeito contrário do que ocorre com o Cl2 aqui, ó. Cl2, N2, O2, H2, qualquer molécula diatômica é uma molécula apolar. Por quê? Como são átomos iguais, então eles têm a mesma, como são iguais, eles vão puxar de maneira igual a densidade eletrônica da ligação, né? Deixando a molécula apolar, não criando nenhum tipo de dipolo elétrico. Ou seja, nenhuma parte vai ser mais ou menos negativa do que a outra. Então, se aparecer aí qualquer molécula diatômica, N2, H2, O2, Cl2, eu posso colocar também como molécula apolar. E o naftaleno, ele está dizendo na letra E que o naftaleno é bastante solúvel em benzeno. Olha só aqui a estrutura do naftaleno. Como é que eu faço para identificar se a molécula é polar ou apolar nesse caso? Outra vez, passo a linha imaginária. Parte de cima igual a parte de baixo. Então a molécula é apolar. E o benzeno a gente viu que também é apolar. Então, apolar com apolar se dissolve. Os dois são bastante solúveis. Portanto, a letra E também, como está certo, está errado. Então, a letra certa é a letra B, que está dizendo que o NH3 é a substância covalente apolar, porque ele quer a alternativa falsa. E o NH3 a gente sabe que é uma molécula polar. Bom, então eu espero que tenha ajudado um pouco vocês aí. Comentem o vídeo e se quiserem algum tipo de aula, é só escrever um e-mail para ferrogomes, numeral 100, @hotmail.com. Obrigado.